Então, vamos iniciar a nossa seminários interdisciplinares. Quero, primeiramente, desejar uma boa noite a todos os participantes, os convidados que estão chegando aí na sala, os amigos, os familiares, toda a galera da Química da UENG Divinópolis. Tem muita gente das outras unidades da UENG também participando com a gente, deixam recadinhos lá no Instagram do Conquim, por onde a gente faz a divulgação também. Então, é sempre bacana o pessoal das outras unidades, quando forem interagir com a gente no chat, deixar de qual unidade está falando aí, né? Bom, antes de mais nada, queria agradecer muito ao professor Renan por ter conduzido o seminário na semana passada. Eu estava num pós-operatório de um procedimento cirúrgico que fiz, aí eu não estava podendo falar. E ele brilhantemente já agradeceu formalmente aos integrantes do seminário, do último seminário, e só mesmo para reforçar aqui o meu agradecimento em público ao Luiz Fernando, a Fernanda, a Laila, a Yara e a convidada Rosimeire, que nos presenteou com um belíssimo seminário intitulado O Uso da Vitamina C e a Suplementação de Zinco no Contexto Pandêmico. Sempre gosto de contextualizar para os convidados que estão chegando pela primeira vez aqui no Webkin. Eu sou o professor Kellyson, professor da área de Ensino de Química da Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade de Divinópolis. E dentro do curso nós temos uma disciplina chamada Seminários Interdisciplinares. Pelo contexto pandêmico, nós optamos por formatar os trabalhos no formato de lives, né, na perspectiva remota. E tem dado muito certo. E o retorno tem sido muito, muito gratificante, né? E hoje não será diferente. Quero dar as boas-vindas, desejar boa noite ao Herbert, à Alice, à Marina, ao Felipe Henrique e ao convidado Leonardo Sesimbra. Todas as terças-feiras nós estamos por aqui falando de assuntos diversos, né? A palavra interdisciplinaridade ela é bem flexível. Então, nós, além de, durante o curso, nós comentarmos e trazermos diversos discursos, aqui no seminário o foco é o mesmo, né? Sempre digo para o pessoal, para os meus queridos estudantes, o professor moderno, a professora moderna, ela não pode ficar na caixa do conteúdo programático ali, ela tem que estar integrada no que está acontecendo à sua volta e tem que levar os seus alunos a esse mundo complexo que a gente vive e inseri-los da melhor maneira possível, numa perspectiva crítica, numa perspectiva muito social, né? Para além dos nossos currículos engessados. A proposta é sempre essa. Então, pessoal, sejam bem-vindos. Eu passo a palavra para vocês. Caso aconteça algum problema técnico, não se preocupem, a gente resolve, só chamar aqui. Perspectiva remota é isso, a formalidade cai um pouquinho e está tudo certo, ok? Herbert, você... Antes, deixa eu só agradecer aqui, no final do seminário vou novamente fazer os agradecimentos, mas desde já gostaria de dar as boas-vindas ao Leonardo Sesimbra. Ele tem graduação em Educação Física pelo Centro Universitário Metodista, Campus Uruguaiana, e especialização em Gestão e Organização Escolar pela Universidade Norte do Paraná, UNOPAR, e também é ativista pela causa LGBTQIAP+. Seja bem-vindo, Leonardo. Herbert, é para você que passa a palavra primeiro, é isso? A Marina vai começar a introdução do nosso trabalho. Ok. Então, boa apresentação para vocês. Marina, passo a palavra para vocês. Obrigada, Kellyson. Boa noite, pessoal. Meu nome é Marina e hoje eu e meu grupo vamos falar sobre o tema AIDS, HIV, PEP, PrEP e os estigmas sociais.
Somos alunos do 5º período de Química, licenciatura, e os palestrantes são Alice Gonçalves Pereira, Herbert Gabriel da Silva, Felipe Henrique Santos e eu, Marina. A gente tem a participação de um convidado especial, o Léo Cezimbra, e o nosso professor responsável por nos acompanhar, Kelson Teixeira. Bom, pessoal, é importante sempre lembrar que AIDS e HIV não são a mesma coisa. O que é HIV? HIV é o vírus da imunodeficiência humana. Já a AIDS é a síndrome desenvolvida. A palavra AIDS, ela é em inglês. Por isso, temos a SIDA, que é a tradução da palavra em inglês para o português, que significa a síndrome da imunodeficiência adquirida. Bom, agora eu vou estar falando um pouco sobre o contexto histórico, né? Sobre o surgimento do HIV. São várias as teorias do surgimento do HIV. Eu vou citar a teoria do caçador, que é a teoria mais aceita, levando em conta a evolução do vírus. Todas as teorias, até mesmo as que já foram descartadas, dão conta de que o HIV é uma mutação do CIV e que, de alguma forma, o vírus CIV sofreu uma mutação para que ele se alojasse. Diversas pesquisas também já indicavam que o próprio CIV surgiu a partir do cruzamento de diferentes espécies animais, até chegar aos chimpanzés, que por si só já mostra a facilidade com que esse tipo de vírus tem para se adaptar aos diferentes tipos de organismos. A teoria do caçador nada mais foi que eles diziam, né, foi pesquisadores da Universidade do Alabama, nos Estados Unidos, que diz que o HIV surgiu a partir do contato direto do ser humano com a carne de um chimpanzé infectado pelo CIV. O paciente zero, que no caso seria o paciente sem nenhum tipo de infecção de vírus ou nada, no caso, teria sido, né, um caçador que matou um animal na região de Camarões, na África, e depois ele se alimentou dele. A data exata de quando isso teria acontecido, porém, permanece, né, desconhecida, mas acredita-se que tenha sido entre o ano de 1910 a 1950. Também não se sabe ao certo como o organismo do caçador não combateu a infecção do CIV e de que maneira o vírus misturou-se com o seu material genético, e assim transformando no HIV, que é transmitido entre seres humanos. Continuando a respeito do contexto histórico, os grupos sociais inicialmente afetados foi a comunidade LGBT, mas vale lembrar de que o HIV, ele é um vírus da imunodeficiência humana, gente. Portanto, não existe um grupo específico, né, ou estipulado para a AIDS. Passa, por favor, mais uma vez. Obrigada. Conforme o boletim epidemiológico do ano de 2019, podemos ver a distribuição em percentual por região e as suas classificações. Aqui a gente temos as 5 regiões do Brasil: Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste, e as suas classificações de HSH, que no caso seria homem, sexo, homem, heterossexual, UDI, que são os usuários de drogas injetáveis, hemofílicos, transfusão e transmissão vertical. Bom, representavam na categoria homossexuais e bissexuais 46,5% e 41,5%, respectivamente, de exposição ao vírus, enquanto nas demais predominavam os heterossexuais. Já na região sul, mostrou a maior proporção de casos, né, de usuários de drogas injetáveis, com 3%, após o aumento de 25%, se comparado aos anos anteriores. Agora, eu vou estar passando a palavra para o Felipe, que vai estar explicando um pouco mais sobre a estrutura do vírus, como que ele funciona no organismo
e a respeito também de seus sintomas. Felipe, te passa a palavra. Dê um feedback, por favor, da câmera e do áudio. Câmera e áudio, ok, Felipe. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a todos, aos nossos alunos que aqui estão participando, aos professores, e parabenizar ao professor Renan pelo projeto do WebKit que tem dado muito certo. Bom, como todos os vírus, o vírus do HIV, ele também é um ser acelular, ou seja, ele não possui uma célula, mas para que ele se desenvolva, é necessário que ele precise de uma célula hospedeira. Então, ele é um vírus extremamente pequeno e a sua constituição geral é uma cápsula de proteína e material genético. Porém, quando se estuda-se um vírus ou qualquer outro ser vivo, digamos assim, de fato, devemos estudar um pouco sobre a anatomia dele, as suas moléculas principais. Então, do HIV, podemos falar que ele possui um envelope. Esse envelope é uma molécula formada por uma bicamada de lipídios que protege o genoma do RNA. Ele também possui as proteínas do envelope, que são glicoproteínas que localizam na parte externa do envelope, e a função dela é ligar o vírus com as células hospedeiras. Tem a protease, que é uma enzima essencial na produção das partículas virais, né? Ele corta as novas proteínas virais infecciadas com as proteínas já maduras. Ele é responsável por tornar o vírus ainda mais infeccioso. Ainda tem a cápsula proteica, que é a molécula responsável por proteger o material genético em seu ciclo vital enquanto ele transita pelas células hospedeiras. E tem o RNA, que constitui o material genético, né, que é responsável por transformar em DNA. Esse DNA ele é transformado em uma outra molécula do vírus, que é chamada de transcriptagem reversa. Pode ir. Agora, sobre a ação do HIV no organismo humano. O vírus, né, no organismo, ele entra através de um contato direto de um vírus presente em um material que esteja, digamos, infectado. Que seja por mucosas, pelas portas de entrada na pele, através das transfusões de sangue, ou introduzido por materiais cortantes e perfurantes. Muitas das vezes, a infecção ela é causada por apenas um único vírus. E horas após o primeiro contato com a mucosa, o vírus do HIV e as células infectadas, através de uma barreira da mucosa infectando as células que encontrou ali, especialmente, mas não apenas as células do linfócito CD4+, que são as células mais atingidas. E quais que seriam essas células onde o vírus se esconde? As principais células onde ele pode estar em qualquer parte do corpo, qualquer célula, porém tem as principais, que são os linfócitos CD4 ativas, ou seja, aquelas que estão na nossa corrente sanguínea, as células linfócitos CD4 de repouso, que são as células de memória de longa duração, os monócitos, macrófitos e as células descritivas, que são as células responsáveis pela defesa do nosso corpo, e as células progenitoras hematopoteicas, que são as células que desenvolvem todas as células do sangue do nosso corpo. Também, uma das células atingidas são as células do sistema nervoso, né, que é as microglias. Para o vírus ele atingir o nosso corpo, ele usa um estilo assim, de estratégias. E uma das principais estratégias usadas por ele é o cavalo de Troia. Como que acontece? Assim que o organismo ele toma conhecimento de um agente invasor, várias células de defesa elas são enviadas para esse local de invasão. Essas células de defesa, elas tipo que engolem, falamos assim, de um modo geral,
de modo sarcástico, né? Elas engolem o vírus para que possa metabolizar ele e apresentá-lo às células produtoras de anticorpos, que acabam por inserir ainda mais o agente infeccioso dentro de um sistema imune. Aí, com a chegada de mais células tendendo a combater, acaba que de aumentar a replicação, ou seja, acaba aumentando a reprodução desse vírus. E como que esse vírus vem se multiplicar? O vírus do HIV, ele não consegue multiplicar sozinho. Por isso que ele, coloca aqui entre aspas, ele pega carona, né, nas células hospedeiras que está entrando como um espião trabalho para fazer novos vírus. Aí, ele se multiplicando, aí ele vem para algumas fases, onde ele vai tomando a sua força geral. A fase mais especial é a fase eclipse. O que acontece nessa fase? Nessa fase, o tempo entre o primeiro contato do vírus e o início da detecção do mesmo no sangue. Esse período ele costuma durar cerca de 10 dias a partir da primeira exposição com o vírus. Durante essa fase, né, não há nenhum teste que consiga fazer o diagnóstico até que chega na disseminação. Na disseminação viral, né, é a partir de pequenas populações de células infectadas, o vírus ele vai se disseminando inicialmente pelos linfodos locais. Esses linfodos, né, ou conhecidos como glândulos linfáticos, eles são estruturas que fazem parte do nosso sistema imunológico. A estrutura dele, assim, como diz, a estrutura física, ele tem esses linfodos, ele tem um formato parecido com feijão. Ele tem um tamanho mais ou menos de 1 centímetro de diâmetro. E ele está localizado em vários pontos estratégicos do nosso corpo. E por eles passam a linfa. Lembrando que a linfa ela é um fluido que concentra toda a sobra do metabolismo que é presente no nosso corpo. Assim, a linfa ela viaja através dos vasos linfáticos do sistema a completar as artérias e as veias e sai de todos os órgãos, de todos os tecidos. Quando eu digo todos os órgãos, de todos os tecidos, então os órgãos e tecidos menores, passando os linfodos a chegarem às grandes veias, que vai disseminar ainda mais o vírus. E fazendo assim uma analogia, né, ao posto do exército, não sei se cabe fazer essa analogia, mas eu acho uma analogia bem interessante, que é como um posto do exército, essa relação da linfa com o corpo, pois quando passa qualquer coisa ali, né, que pode ser interpretada como uma ameaça, as células de defesa que ali ficam, que seriam os linfócitos, elas acionam um alarme do sistema de defesa, ou seja, elas acionam o sistema imunológico. Assim, o vírus ele se espalha, né, de um número suficiente para que possa estabelecer e manter a produção dele nos tecidos, os tecidos linfóides, além de estabelecer um reservatório viral latente, que é principalmente em linfodos TCD+. A partir dessa relação com os linfodos, que acontece a infecção aguda, ou seja, a infecção mais, digamos assim, mais severa do viral ativa, a simples livre circulação do vírus, né, na corrente sanguínea, que causa a formação de um pico de viremia por volta de 21 a 28 dias após a exposição do HIV. Em algumas pessoas, né, pode ocorrer sintomas de uma fase aguda e em outras, não. Isso ocorre por causa dos altos níveis de HIV no sangue. Essa viremia ela está diretamente associada a um declínio acentuado no número de linfócitos TCD4+. A partir dessa infecção, aí começam a surgir as fases de contaminação. Temos a fase latente. Essa fase latente
ela acontece depois da fase aguda. Os anticorpos criados pelo organismo, eles conseguem diminuir o número do vírus no sangue. Com isso, com essa diminuição, né, a taxa do vírus no sangue ela cai em um nível específico e os níveis de linfócitos CD4 elas voltam a subir para um nível específico para cada pessoa. Ou seja, vai variar de cada pessoa para chegar a um nível de células de leucócitos infectadas. Nesse momento, a infecção ela entra num período de latência. E durante esse período de latência, durante essa fase, o hospedeiro ele não apresenta nenhum sintoma enquanto a infecção se desenvolve. Essa carga viral, então, ela volta a subir, né, de forma mais lenta, enquanto o número de linfócitos CD4 ele vai abaixando. Ele vai abaixando lentamente até que chega na fase da AIDS. Esse tempo de fase de latência, ele vai variar de pessoa para pessoa. Tem pessoas que vai chegar a 8 anos, tem pessoas que não chega a isso, tem pessoas que vai mais tempo, mas o vírus, ele está longe de causar apenas a queda das células de defesa. Ele causa um processo inflamatório generalizado crônico que aumenta o maior número de vírus na circulação do organismo. Ou seja, o vírus, o que ele vai fazer? Ele vai atacar o seu sistema imunológico. Então, o seu sistema de defesa ele vai ficar fraco. E possa vir você pegar, por exemplo, uma gripe ou uma outra doença que possa ser causada por vírus ou de um outro ser que necessita dessas células de defesa, o que pode levar a óbito. Ou seja, às vezes a pessoa está contaminada com HIV, mas ela não vai morrer necessariamente de AIDS. Ela vem a perder a vida por uma outra doença. E por que o sistema imune ele não consegue combater o vírus? Na fase de expansão e de disseminação sistêmica, né, há uma indução na resposta imunológica, mas essa indução ela acontece de forma suficiente. Além disso, a ativação do sistema imune ele produz uma quantidade adicional de linfócitos, de linfócitos que sejam ativados, né, que serve como alvo para futuras infecções. Só que, ao mesmo tempo que o número crescente de linfócitos exerce um controle parcial das infecções, mas ele não é suficiente para que possa impedir por si uma lenta ou uma progressiva depredação dos linfócitos. Então, a única forma, né, que venha a impedir esse desenvolvimento, essa infecção pelo HIV, é através do tratamento antirretrovirais. Esse tratamento vai ser trabalhado aqui um pouco mais para frente, em um outro momento da nossa roda de conversa. O que seria esse vírus em estado de latência? O vírus em estado de latência é quando o material genético do vírus do HIV ele fica inerte dentro de uma célula infectada. Neste estado, ele não se multiplica, mas como se ele estivesse escondido dentro das próprias células do nosso corpo. Pode ativar? Agora vamos falar um pouco sobre a infecção do HIV. Como que a gente pode contrair o HIV? A principal forma de contaminação do HIV é pela relação sexual sem o uso de preservativo. Vale lembrar aqui que o único preservativo que protege não somente o HIV, mas qualquer outra doença sexualmente transmissível é a camisinha. Não tem outro método que possa prevenir, como se diz, que previne a gravidez, mas não previne doenças sexualmente transmissíveis. Outro é o uso de seringas, né, e materiais perfurantes que esteja em contato com o vírus, a transfusão de sangue e de órgãos que esteja com a infecção do vírus, só que, abrindo um aspas aqui em relação à transfusão de sangue e à transfusão de órgãos. Hoje, o FDA, que é o sistema responsável pelo transplante de órgãos, ele é bastante rigoroso em relação à infecção, em relação a um órgão estar
apto a ser doado ou não. Então, se fez o exame no órgão e descobriu que nesse órgão ele possui o vírus do HIV, ele não serve para ser doado, porque vai estar passando o vírus para outras pessoas. O mesmo acontece com o sangue. Após fazer a doação de sangue, se o sangue não está contaminado, ele não vai ser transmitido não pode ser transmitido para outra pessoa, porque pode estar levando a doença. Uma outra forma muito comum também de transmissão do HIV, que hoje está sendo um pouco assim, desacelerada por conta do pré-natal, dos exames que vêm através do pré-natal, que é a transmissão vertical. Como que acontece essa transmissão vertical? Ela acontece através da mãe para o filho, durante o parto, através da placenta. Por isso, necessita fazer um bom pré-natal. E, pessoal, o que não pega o vírus? O vírus não é transmitido pelo ar, ele não é transmitido por um beijo, por usar o mesmo sanitários, talheres, isso não através da saliva. O vírus ele não é transmitido dessa forma. É apenas através do contato sexual sem a proteção e através de encontrar mesmo sangue com sangue que esteja presente o vírus. Sobre a incidência da infecção, ela acontece assim, de forma estatisticamente falando, né? A gente não pode dizer 100% que acontece nessa probabilidade, nessa dimensão, que no sexo receptivo, a infecção ela acontece em 1 em cada 72 atos sexuais. O anal insertivo, uma transmissão a cada 900 atos sexuais. As relações pênis vaginais receptivos, uma transmissão a cada 1.250 atos. As relações pênis vaginas insertivas, uma transmissão a cada 2.500 atos. E o sexo oral peniano, receptivo ou insertivo, um a cada 10.000 atos sexuais. No Brasil, em 2019, foi diagnosticado mais de 40 mil novos casos do HIV. Dentre eles, 37, pouco mais de 30 mil casos foi constatado AIDS. Então, o Ministério da Saúde, ele estima que cerca de 10 mil casos de AIDS foram evitados no país no período entre 2015 a 2019, sendo que a maior concentração dos casos de AIDS ela está entre os jovens de 25 a 39 anos, ambos os sexos, sendo que foram registrados 492,8 mil casos. Os casos nessa faixa etária, né, ele corresponde a 52,4% do sexo masculino e 48,4% do sexo feminino. Então, a gente pode se perceber que o sexo masculino ele possui uma taxa mais elevada do que o sexo feminino. Agora, em relação a como se prevenir do HIV, né? Uma das formas mais aceitas e mais reservadas, digamos assim, seria a prevenção combinada. O que é a prevenção combinada? Ela associa a diversos métodos e diversas ações, né, de prevenção contra o HIV. Essas ações, elas podem estar combinadas do indivíduo e o momento da vida de cada pessoa. Essa conjunção de ação, ela deve estar centrada na pessoa, nos grupos sociais e na sociedade onde ela está inserida. E a premissa básica estabelecida é de que as estratégias de prevenção abrangente ela deve observar de forma comitante. Esses diferentes focos, ele está considerando as especificidades do sujeito e dos contextos onde eles estão inseridos. Entre essas ações, né, que a gente pode dizer que ser pela prevenção
combinada, elas estão a testagem regular do HIV, que pode ser realizada gratuitamente pelo SUS, a prevenção e a transmissão vertical, que é quando a gestante, ela possuindo o vírus, né, ela pode transmitir para o seu bebê, né? O tratamento das infecções sexualmente transmitidas e das hepatites virais e a imunização para as hepatites A e B e a redução dos danos para os usuários de álcool e outras drogas, as profilaxias de pré e pós-exposições, também será trabalhado em outro momento aqui, e o tratamento de todas as pessoas que vivem com HIV. E é bom lembrar também que uma pessoa com uma boa adesão ao tratamento, ela atinge níveis de carga viral tão baixos que é praticamente nula a chance de transmitir o vírus. Além disso, quem toma o medicamento corretamente, ela não adoece e garante uma qualidade de vida melhor. E todos os métodos podem ser utilizados pela pessoa isoladamente ou combinados. Outro método também que possa vir como uma prevenção é a educação sexual. Então, quando a gente fala assim de violência, a gente fala de qualquer outro crime, a gente acredita que ele pode ser evitado com educação. Então, a educação sexual, ela também pode intervir nesse caso, porque quando se tem uma educação e tem uma abertura para se falar, uma abertura para se desenvolver o que tal ato pode acarretar ou tal ato não pode acarretar, pode se prevenir bastante coisa, bastante contaminação. Assim, há alguns anos atrás, a educação sexual ela era de obrigatoriedade, não sei se eu posso usar essa palavra, de obrigatoriedade, dos professores de ensino religioso. Porém, hoje, analisando as emendas dos cursos de fundamental, tanto 1 quanto 2, podemos perceber que ela é trabalhada no 5º ano fundamental e no 5º ano do ensino fundamental, durante o 8º ano do ensino fundamental 2 e no 2º ano do ensino médio. Só que cada ano possui um estilo de aluno diferente, possui um estilo de pessoa diferente. Então, vai do professor, do professor que está ministrando essa educação sexual, trabalhar de forma que não vá, digamos assim, constranger esse adolescente ou essa criança. E outra coisa, a educação sexual, ela também deve estar presente dentro das casas. Deve se acabar com esse tabu de isso não é uma coisa que se ensina em casa, isso é uma coisa errada, que não pode ser ensinado. A partir do momento que se ensina, pode-se prevenir doenças, pode-se prevenir contaminação de HIV, não somente de HIV, como também de outras doenças, ou até mesmo a tal da gravidez indesejada. Outro modo de prevenir é não compartilhar seringas e agulhas de materiais cortantes, como alicates, cortadores de unhas, tesouras, facas, entre outros. E as mulheres grávidas que vivem com HIV, elas devem realizar um bom pré-natal para evitar a transmissão vertical para o filho. Sobre os sintomas da AIDS. Agora vamos falar da AIDS diretamente. Ela demora-se um pouco a apresentar sintomas. Quando apresenta os sintomas, são sintomas parecidos com os sintomas de gripe, dessas doenças, como se diz, doenças mais comuns, que são garganta arranhada, tosse seca, diarreia, entre outros. Os principais sinais e sintomas da AIDS, ela se manifesta cerca de 8 a 10 anos após a infecção do HIV, ou em certas situações onde o sistema imunológico ele já está fraco e debilitado. Próximo. Me contaminei com o HIV. E agora? O que fazer? Aonde que eu vou recorrer? O que vai acontecer comigo? Quem que eu posso procurar? Então, gente, é ideal
conhecer o quanto antes a sorologia positiva para o HIV. Ela aumenta muito a expectativa de vida de uma pessoa que vive com o vírus. Quem se testa regularmente, busca um tratamento no tempo certo e segue as recomendações da equipe de saúde, ganha muita qualidade de vida. Além disso, as mães que vivem com HIV, elas têm 99% de chance de ter filhos sem HIV. Se seguir o tratamento, a recomendação diante do pré-natal, né, de parto e pós-parto, ou seja, durante a transmissão da placenta e após a amamentação. Por isso, se a gente, né, passar por uma situação de risco, como ter tido relação sexual, deve-se fazer, gente, faça o teste do HIV. O diagnóstico da infecção do HIV é feito a partir da coleta de sangue ou por fluido oral. No Brasil, nós já temos exames laboratoriais, né, e testes rápidos que detectam os anticorpos contra o HIV. Em cerca de 30 minutos, assim, um tempo bem curto. Esses testes, eles são realizados gratuitamente pelo SUS e nas unidades de rede pública e nos centros de testagem de aconselhamento, que é o CTA. Esses exames, né, por sua vez, eles podem ser feitos de formas anônimas, ou seja, não tem necessidade de você lá falar assim, eu quero fazer esses negócios. Então, são algo que você pode recorrer de forma anônima. As pessoas não precisam saber que você está indo fazer esse exame, igual está acontecendo com o Covid hoje em dia. Se a pessoa está, digamos assim, com suspeita de Covid, ela deve avisar a outras pessoas para que as pessoas não se aproximem, para que mantenham o isolamento. Isso não acontece com a exposição do HIV. Nesses centros, como eu acabei de falar, no CTA, eles, além da coleta, da execução desses testes, há um processo que aconselha para facilitar assim, uma correta interpretação dos resultados, porque às vezes você pega um resultado, você não sabe se é um positivo, se é um falso positivo. E também é possível saber aonde fazer esse teste através do Disque de Saúde, que é o número dele é 136. Além da rede de serviços de saúde, é possível fazer o teste por intermédio de uma organização da sociedade civil, né, de um âmbito do programa Viva Melhor Sabendo, programa do governo. Em todos os casos, a infecção do HIV ela pode ser detectada pelo menos 30 dias a contar da situação de risco. Isso porque o exame, seja laboratorial ou um teste rápido, ele busca por anticorpos contra o HIV ou o material coletado. Esse período ele é chamado de janela de imunológica. Então, finalizando aqui toda essa ladainha que eu tudo esses assuntos que eu trago, então, eu deixo o recado. Se você teve a exposição, não deixe de fazer o exame, não deixe de procurar, porque além de você estar se salvando, você pode estar evitando que possa estar transmitindo o vírus posteriormente. E se você foi testado positivo, tem como recorrer, você tem um tratamento que vai te dar uma vida melhor. Esses tratamentos que é a pré e pós-exposição, e tem também os medicamentos, que será brilhantemente passado agora para a Alice, que fará um pouco mais sobre como que é a forma de tratamento após e pré-exposição. Alice? Alice está logada?
ou tivemos um probleminha técnico? Só um minutinho, gente. A Alice já está vindo. Eu acho que ela teve um probleminha. Tudo bem. Boa noite. Eu vou estar falando sobre os medicamentos e algumas profilaxias. São duas profilaxias, a pré e a pós-exposição. A PrEP é a profilaxia pré-exposição ao HIV. É um novo método de prevenção à infecção pelo HIV. Ela consiste na tomada diária de um comprimido à noite. O indivíduo está se preparando antes de ter uma relação sexual de risco para HIV. A PrEP ela é um estilo de vida. Ela é indicada para quem não tem HIV, mas para quem está exposto ao vírus. Pessoas trans, travestis, gays e outros HS, profissionais de sexo e parcerias sorodiferentes. E também tem a PEP de urgência para ser utilizada em situação de risco à infecção pelo HIV. Ela é uma urgência, ela é indicada para quem pode ter sido exposto ao HIV em situações como sexo desprotegido, violência sexual e acidente de trabalho. Deve ser tomado em até 72 horas após a exposição do HIV, por 28 dias. Pode passar, por favor? Agora eu vou estar falando sobre o surgimento dos medicamentos. Os medicamentos antirretrovirais surgiram na década de 80 para impedir a multiplicação do vírus no organismo. Eles não matam o HIV, vírus causador da AIDS, mas ajudam a evitar o enfraquecimento no sistema imunológico. Em 1986, foi aprovada pelo órgão norte-americano de controle sobre produtos farmacêuticos a primeira droga antiviral, a AZT. Essa se revelou um impacto discreto sobre a mortalidade geral dos pacientes infectados pelo HIV. Quando foi em 1991, inicia-se um processo para aquisição e distribuição gratuita dos antirretrovirais. Em 1994, um novo grupo de drogas para o tratamento de infecção passou a ser estudado, os inibidores de protease. Essas drogas demonstram potente o efeito antirretroviral isoladamente a uma associação com drogas do grupo de AZT. Daí a denominação coquetel. Com essa criação, né, dos inibidores, houve uma grande diminuição na mortalidade imediata, com a melhora dos indicadores da imunidade e recuperação de infecções oportunistas. Logo percebeu que o coquetel não eliminava o vírus. Os antirretrovirais, eles foram distribuídos pelo SUS pela primeira vez em 1996 e a garantia do tratamento gratuito de todas as pessoas vivendo com HIV no Brasil, a partir de 2013. Os medicamentos estavudina e idinavir deixaram de ser distribuídos pela rede pública de saúde devido aos seus efeitos colaterais. Agora eu vou estar falando sobre a combinação de tenofovir mais etricitabina. Essa combinação ela é indicada com combinação com outros agentes retrovirais, né? Ela foi aprovada em 2004 para uso clínico e o princípio ativo dela no organismo é bloquear alguns caminhos que o HIV usa para infectar o organismo. Foi feita uma pesquisa, né, de mosaico do mundo que tentará provar se uma vacina experimental pode prevenir a infecção pelo HIV. Para fazer esse estudo, incluirá alguns grupos sociais de alta vulnerabilidade a essa infecção. Se o mosaico comprovar que as vacinas de estudo funcionam, será um passo muito importante para o caminho para encontrar a vacina e uma prevenção mais eficaz do HIV. Sobre a pesquisa, como que ela vai funcionar? Ela vai selecionar os voluntários a partir de um questionário. Aí, se encaixa no perfil, eles vão entrar em contato. A pesquisa será realizada no Centro de Referência e Treinamento em IST AIDS, em São Paulo. Agora eu vou estar falando sobre alguns medicamentos, né, distribuídos pelo SUS.
Eles são divididos em classes. A primeira classe são os inibidores nucleosídeos de transcriptase reversa. Essa classe ela vai atuar sobre a enzima transcriptase reversa. Ela torna defeituosa a cadeia de DNA que o vírus HIV iria dentro das células de defesa do organismo. Essa ação ela vai impedir que o vírus se reproduza. Os inibidores não nucleosídeos de transcriptase reversa, mas ela vai bloquear a sua ação e não vai permitir a multiplicação do vírus. Tem também os inibidores de protease. Esses medicamentos eles vão atuar na enzima de protease, bloqueando a ação e impedindo a produção de novas cópias de células infectadas pelo HIV. Também tem os inibidores de fusão, que esses são os medicamentos que impedem a entrada do vírus HIV nas células de defesa do organismo, impedindo a sua reprodução. Tem também os inibidores de integrase. Esses medicamentos eles vão bloquear a atividade da enzima integrase responsável pela inserção do DNA do HIV do DNA humano. Assim, ele vai inibir a replicação do vírus e a sua capacidade de infectar novas células. E, por último, tem os inibidores de entrada. Essa é uma nova classe da medicação. Ela impede a entrada do vírus HIV nas células de defesa do organismo, impedindo a sua reprodução. Essas são as 34 medicações que são distribuídas pelo SUS. Agora eu vou estar falando um pouco sobre acolhimento e orientação. O que é a UDM? Ela é uma unidade dispensadora de medicamentos, onde depois que estiver com as receitas em mãos, a pessoa que estiver vivendo com a AIDS, ela deve se retirar com os remédios. A SAI é o Serviço de Assistência Especializada, a distribuição é feita por eles, onde ocorrem as consultas. Agora eu vou falar um pouco também sobre as orientações sobre a medicação. Tem que sempre informar o nome genérico, a forma farmacêutica, se é cápsula, se é comprimido, se é solução injetável, se é oral, se é uma suspensão, as características físicas do remédio, cor, tamanho, falar a função de cada substância, a forma de como se deve conservar, o uso adequado da medicação, né? E quantos medicamentos que a pessoa vai tomar. Agora eu vou falar também um pouco sobre os efeitos colaterais, que é vômito, diarreia, cefaleia, sonolência, falta de concentração e outros. Ao fazer os usos dos antirretrovirais, a pessoa se tornará indetectável, ou seja, intransmissível. Agora, para entender um pouco mais sobre a relação entre as pessoas com HIV ou com AIDS, as lutas para atingir suas vozes na sociedade, principalmente na comunidade LGBT. O Ebert tratará informações e alguns pontos de vista através dos estigmas sociais. Assim, passo a palavra para ele. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar todos os presentes, né, aqui. Gostaria de cumprimentar o professor Kellyson, ao professor Renan e ao nosso convidado, Léo Sesimbra. Para a gente entender um pouco sobre a ideia do que se trata, né, o tema HIV e AIDS, primeiramente a gente precisa entender que o HIV e a AIDS ela é uma condição que está presente na humanidade há mais ou menos há 40 anos, né, um pouco mais de 40 anos. E para que a gente possa compreender melhor todas essas informações que são compartilhadas, né, que a gente consiga absorver todas essas informações, a gente precisa analisar, né, todos os seus avanços desde o seu surgimento até os dias atuais. E por isso, a gente propõe a seguinte linha do tempo. Os primeiros registros da infecção de HIV, ela se deu no final da década de 1970, né, na década de 70, mais ou menos no ano de 1978 e 79. Esses foram os primeiros anos de registros de infecção por HIV. Os primeiros casos que foram registrados surgiram nos Estados Unidos, no Haiti e na África Central. Já o ano de 1981, ele foi
possível, né, a se fazer a descrição da doença AIDS, né, que foi quando começou a se surgir os primeiros casos da doença. E então, a partir do surgimento da doença, foi possível compilar todos os seus sintomas. E após essa compilação de sintoma, se estabeleceu o dito grupo de risco. Só que mais à frente a gente vai ver que para HIV e AIDS não existe grupo de risco. Mas lá na época que surgiu a AIDS, se formou um grupo de risco, que era o chamado 5Hs. E também nesse ano, de 1981, né, se registrou o primeiro caso de AIDS no Brasil. Já o primeiro registro de transmissão entre heterossexuais ocorreu no ano de 1983. Esse ano, né, até então, só havia tido transmissão, infecção de HIV por pessoas da comunidade LGBTQIA+. E aí, nesse ano de 1983, se teve a primeira infecção, o primeiro registro, né, da infecção entre pessoas que não eram do grupo social mais atingido, que era a comunidade LGBT. Nesse ano de 1983, o Brasil ele registrava o primeiro diagnóstico em mulher. E já os Estados Unidos acumulava cerca de 3.000 casos da doença de AIDS e já 1.283 óbitos pela síndrome, já de pessoas que já tinham a síndrome já desenvolvida. Em 1984, surgiu em São Paulo o primeiro programa brasileiro de controle à AIDS. O ano, então, ele foi marcado por esse programa, que foi um programa essencial, né, a partir dos grupos e movimentos das ONGs, que eram as ONGs, os grupos sociais da comunidade LGBT, juntamente com ativistas, né, e pessoas que lutavam pelos direitos das pessoas que viviam com HIV e AIDS, começaram a se reunir e fundaram, então, o primeiro Programa Brasileiro de Controle. Já no ano de 1985, esse ano ele foi um ano bem importante, né? Porque ele foi o ano que o vírus causador da AIDS ele foi nomeado. Então, até então se conhecia apenas a doença de AIDS, mas ainda não se tinha a nomenclatura do HIV. E foi aí, em 1985, que se denominou o vírus da imunodeficiência humana. O ano de 1986, ele foi marcado pela criação do Programa Nacional de DSTs no Brasil, e também pela fundação da Casa de Apoio Brenda Lee. A Casa de Apoio Brenda Lee foi uma importante casa né, no histórico da epidemia no Brasil, porque essa Casa de Apoio da Brenda Lee era uma travesti, e ela acolhia pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade social. E geralmente essas pessoas em vulnerabilidade social já estavam com o vírus do HIV adquirido, já desenvolvendo a doença de AIDS, e na sua grande maioria eram mulheres trans e travestis e homens gays, que não tinha capital social e econômico para estar fazendo o tratamento da época, né, que não se existia ainda tratamento. Já em 1987, pela primeira vez na América Latina, né, a Fiocruz, que é um órgão de pesquisa brasileiro, ele conseguiu isolar, né, um marco super importante na trajetória brasileira do desenvolvimento da pesquisa do campo da ciência de pesquisa da AIDS, da doença de AIDS e HIV. A Fiocruz ela fez o isolamento do vírus, e esse ano, né, com esse isolamento, possibilitou fazer vários estudos, várias pesquisas, para que se pudesse, então, buscar uma possibilidade de
condição mesmo de pesquisa, de estudos para o Brasil. O ano de 1988 ele foi marcado pela criação do SUS e também pela definição do Dia Mundial de Luta contra a AIDS, esse dia que ficou definido no dia 1º de dezembro. Até o ano de 1993, ainda não havia registros de complicações ginecológicas causadas por HIV registrados em livros de medicina e saúde. Né? A literatura de medicina e saúde ainda não havia registrado nenhum caso de complicações ginecológicas. E nesse ano foi feito o primeiro registro, em 93, logo depois de 10 anos, né, surgiu o primeiro registro de complicações ginecológicas. E esse ano, a OMS também anunciava a ocorrência de 10 mil novos casos por dia, 10 mil novos casos de AIDS por dia no mundo, e o Brasil já acumulava cerca de 16.670 casos. Em 1996, surgiu a aprovação, né, surgiu a aprovação da Lei 9.313. Essa lei ela dispõe sobre a distribuição gratuita dos medicamentos no território nacional para pessoas que vivem com HIV e as pessoas doentes de AIDS. Então, até o ano de 96, não existia nenhum tipo de lei, nenhum tipo de parâmetro jurídico que assegurava de forma constitucional, né, a integridade do tratamento da pessoa que vivia com HIV. Então, com a aprovação da Lei 9.313, foi possível, sim, fazer a implantação, né, da garantia do direito de existir da pessoa que vive com HIV, existir perante um meio constitucional. Em 2001, o Brasil ele começa a fazer a ameaça de quebra de patente dos medicamentos antirretrovirais. Essa ameaça ela se deu devido à necessidade de reduzir os preços dos medicamentos. Até então, os medicamentos eles eram comprados superior ao mercado internacional. O Brasil comprava, se não me engano do dado, o Brasil comprava o medicamento a $1,60, $1,60 de dólar, né? E para os demais países fora, os Estados Unidos ele vendia o mesmo produto, o mesmo antirretroviral, por 60 centavos de dólar. Então, o Brasil começou a ameaçar a quebra da patente para que o mercado internacional, no caso dos Estados Unidos, que era o maior produtor de antirretrovirais, abaixasse os custos para garantir o fornecimento para as pessoas, para a população brasileira. E nesse ano também, de 2001, foi marcado pela aprovação da Lei 10.205. Essa lei ela regulamenta a coleta, processamento, estocagem, distribuição e aplicação de sangue e seus componentes derivados. Até então, não se tinha uma lei específica para a questão de armazenamento, coleta e distribuição e estocagem de sangue no território nacional. Essa lei ela teve como objetivo também vedar o processo de comércio de sangues e derivados no Brasil, e assim, né, se teve um maior controle da qualidade do sangue que passava por transfusão entre pacientes hemofílicos. Em 2007, esse ano ele foi um marco de extrema importância. Eu acredito que seja o ano que foi o ano mais importante, né, na história da luta dos direitos das pessoas que vivem com HIV no Brasil. Pela primeira vez, o Brasil ele entra com pedido de licença compulsória, ou seja,
essa licença compulsória de patente, seria a quebra da patente mesmo, entra com o processo da licença para conseguir fabricar em território nacional medicamentos efavirenses. E isso foi um grande avanço, né, na questão do tratamento de pessoas, no tratamento das pessoas que viviam com HIV na época, porque com a quebra da patente o Brasil ele conseguia fornecer os medicamentos com um preço mais acessível. Já em 2021, né, como a Alice já havia dito, a gente tem aqui a pesquisa do estudo Mosaico. Trata-se de uma pesquisa de uma PrEP, né, uma profilaxia pré-exposição de longa duração. Essa profilaxia ela é uma profilaxia injetável e que tende a durar 6 meses. Bom, pessoal, na década de 80, a AIDS ela foi uma doença que surgiu com muito misticismo e logo, com esse misticismo todo que foi surgindo as informações, ela ficou estigmatizada. E essa estigmatização que aconteceu foi grande parte dela foi devido à influência religiosa. Acreditava-se, né, que a doença ela era uma providência divina. Algumas pessoas acreditavam que a AIDS era uma providência divina que tinha como objetivo limpar, né, os pecadores, as pessoas que não estavam conforme as leis de Deus. E então já para outros religiosos, a AIDS era uma doença que era advinda de castigo de Deus, porque o grupo inicialmente afetado, que eram os homens gays, né, na grande maioria homens gays e bissexuais, eram considerados, né, pela igreja promíscuos. Então, por isso que eles se consideravam que a AIDS era um castigo de Deus, como o próprio recorte do jornal da época, da década de 80 fala, a AIDS é castigo de Deus, porque bicha é uma raça desgraçada. E aí, com todo esse estigma, né, que foi construído, foi definido, né, os grupos de risco em 1981, né, quando se fez a compilação de sintomas da doença, se definiu o grupo de risco, que são os 5Hs. Nesses 5Hs são os homossexuais, os haitianos, os hemofílicos, os heroinômanos. Os heroinômanos são as pessoas que faziam uso da heroína injetável. E os hookers. Os hookers, hookers é a sigla para profissional do sexo em inglês. Então, esses 5 grupos, eles foram considerados como grupo de risco para compilação da doença, né? E aí, se conseguiu classificar a doença pela compilação dos sintomas e a classificação dela, mas, ao mesmo tempo, gerou um problema social, porque o problema que gerou foi o seguinte: com a definição dos grupos de risco, as pessoas que não estavam encaixadas nesse grupo achou que estava imune. E, na verdade, para HIV não se está imune, porque HIV é um vírus humano, como o próprio o nome diz, vírus da imunodeficiência humana. E aí, as pessoas quando se criou esse grupo de risco, as pessoas que eram heterossexual e que não estava dentro nem usuários de heroína, nem pessoas hemofílicas, elas achavam que a doença não era uma doença, a infecção não era uma infecção pertencente a elas, e a doença de AIDS não iria pegar nelas. As pessoas não iriam contrair a doença porque não pertencia a esse grupo. E isso
gerou um impacto muito grande na sociedade, na época, na década de 80, e esses impactos refletem na sociedade até hoje. E reflete de uma forma muito grave que a gente fala sobre sorofobia. O segundo recorte de jornal retrata, né, que as pessoas que não eram do grupo de risco, né, no caso os heterossexuais, que não estavam dentro dessa condição dos 5Hs, elas começaram a caçar as pessoas da comunidade LGBT, os hemofílicos, né, os heroinômanos, que são as pessoas que injetavam heroína, começaram a ficar mal vistos entre as rodas de traficantes, e nessa mesma época, foi a época que surgiu o crack. O crack ele surgiu com a tentativa de parar-se com a utilização da heroína injetável, porque o crack ele dava o mesmo baque, na verdade até um baque maior do que a heroína injetável, e o lado bom do crack, como tem um documentário bem interessante que chama Cartas para Além do Muro. Esse documentário ele é um documentário que tem na Netflix. E tem um trecho que fala sobre essa questão do crack. O lado bom do crack foi que era a tentativa que os usuários de droga, os usuários de heroína tentaram para parar as infecções, né? Parar a infecção entre o seu grupo. A AIDS, ela foi uma doença que no primeiro momento ela impactou diretamente a comunidade gay na época que se falava comunidade gay, né? Não comunidade LGBT. E com os estigmas que foram reforçados e gerados pela sorofobia, pela igreja e pela mídia da época, passou a se definir a AIDS como uma praga do homossexual, como a gente pode ver aqui no recorte do jornal. Também era denominado como peste gay e como câncer gay ou câncer cor-de-rosa. Então, as nomenclaturas utilizadas na década de 80 e início da década de 90 para definição da AIDS no Brasil eram essas três, né? Que era a peste gay, o câncer cor-de-rosa ou até mesmo a praga do homossexual. Isso, né, isso gerou um estigma tão grande na década de 80 e 90 que isso reflete até hoje, tanto na comunidade LGBTQIA+, quanto na vida de pessoas que vivem com HIV ou convivem com HIV. Porque, às vezes, a pessoa não vive com HIV, mas convive com uma pessoa que vive com HIV. Ela não vive diretamente. Então, a pessoa ela sofre preconceito e sorofobia da mesma forma. E aí vem a seguinte pergunta: de quem é a culpa? E como a própria imagem diz, a culpa é do tabu. A culpa da sorofobia e dos estigmas utilizados que vêm sobre a doença é devido à dificuldade que as pessoas têm em falar sobre o tema, em falar sobre o assunto. A gente não trata, não se é falado sobre HIV, não se é falado sobre AIDS. A AIDS ela é uma doença que é estigmatizada e as pessoas se sentem com dificuldade de falar sobre elas, porque acha que essa é uma condição, né, uma doença que não é a mesma doença, não é a mesma condição em se falar de diabetes, por exemplo. E na década de 80, né, os materiais didáticos e informativos que eram utilizados para divulgação e tentativa de controle da proliferação da doença, da AIDS, e transmissão do HIV, eles foram muito censurados. Essa censura ela foi ocorrida por dois motivos. O primeiro, pelos valores morais, e
também a igreja ela teve um impacto muito relevante, considerável, para a censura desses materiais. Em 1985, né, se foi criado pelo GAPA o material didático, que era um cartaz, na verdade, era um cartaz não, um panfleto denominado Transe numa Boa. Esse cartaz, esse panfleto, ele foi censurado drasticamente. Então, a tentativa que os grupos e as ONGs, né, que lutavam pelos direitos das pessoas que viviam com HIV na época, as tentativas de frear a transmissão era barrado pela censura. Outro fator muito importante sobre a dificuldade a dificuldade que se tem em falar sobre a transmissão de HIV é a dificuldade que as pessoas, que os pais, a comunidade escolar e toda a sociedade em geral têm em abordar sobre o tema sexo, educação. Dificuldade que se tem para falar sobre o assunto sexo, se tem uma vulnerabilidade social muito grande, porque as pessoas, elas, principalmente os jovens, eles se arriscam mais, às vezes por falta de informação, porque os pais têm tabu sobre falar sobre o assunto, o Estado é negligente, porque o Estado ele tem as informações estão disponíveis, a gente vive numa era de informação, só que, ao mesmo tempo, não se é trabalhado de forma eficiente a educação sexual nas escolas, o que deveria ser trabalhado de uma forma mais eficiente para que a gente conseguisse levar a informação para todos os cidadãos, né, desde do seu nível básico de ensino, no caso, trabalhasse educação sexual com crianças, adolescentes e até mesmo adultos. Só que as pessoas confundem entre trabalhar a educação sexual com ensinar a criança a transar, e não é a mesma coisa. Porque quando você trabalha a educação sexual, você cria informação e passa segurança para aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente, a fazer as coisas com um pouco mais de maturidade. E com todo esse estigma existente sobre o HIV, é necessário falar abertamente sobre os assuntos, né, sobre o tema HIV, AIDS, sexo, educação sexual, e assim, só falando dessa forma, de uma forma clara, abertamente, sem tabu, sem estigma, é possível combater a ignorância, o preconceito e, principalmente, a sorofobia, que, por sinal, né, no Brasil, sorofobia é crime. Bom, como a comunidade LGBTQIA+, ela foi a primeira a sofrer os impactos da AIDS, ela também foi a primeira a reunir os grupos de apoios e ativistas para lutar pelos direitos das pessoas que vivem com HIV e as pessoas que estavam doentes de AIDS na década de 80 e 90. Dentre os direitos conquistados, né, primeiramente, foi a retirada do sufixo ismo, da palavra homossexual, que até então, na década de 80, homossexualidade era sinônimo de doença, era tratado pela OMS de um transtorno psíquico, né? Então, até o ano de 1990, a OMS ela tratava que o gay, a lésbica, o bissexual ou qualquer pessoa que tivesse um relacionamento homoafetivo, ela fosse uma pessoa que não tinha as condições e as faculdades mentais normais. Então, dentro de maio de 1990, o primeiro direito conquistado foi a retirada do sufixo ismo.
Um outro direito conquistado pela comunidade LGBT, QPIA+, foi o reconhecimento da inconstitucionalidade da portaria da Anvisa, a portaria de número 34. Essa portaria era uma portaria do ano de 2014, e ela proibia, né, que pessoas que tinham relacionamentos homoafetivos, geralmente homens gays, bissexuais, mulheres trans e travestis, a doarem sangue. Para que essas pessoas pudessem doar sangue, mesmo se elas tivessem um relacionamento estável, monogâmico, com parceiro fixo e com uso de preservativo, essas pessoas, só por elas estarem em um grupo específico, a portaria ela obrigava que essa pessoa, se ela quisesse doar sangue, ela tinha que ficar num período de 12 meses sem contato sexual, ou seja, ela não podia transar durante um período de 12 meses para que ela pudesse doar sangue, mesmo tendo um relacionamento monogâmico e fazendo utilização de meios e métodos para não adquirir, né, a contaminação por HIV. Então, no dia 8 de maio de 2020, o ano passado, esse é um direito da comunidade LGBT conquistado recentemente, foi a derrubada e o reconhecimento da inconstitucionalidade dessa portaria. E, mais uma vez, todos esses estigmas, né, que a gente sofre até hoje, nós da comunidade LGBT, e as pessoas que vivem com HIV, e todo esse estigma que impacta de forma direta na vida das pessoas, só reforça, né, o quanto que a gente precisa falar de uma forma mais efetiva, mais eficiente sobre o assunto HIV, AIDS, prevenção, proteção. E nesse ano, em 2021, a maior parada do orgulho LGBT QPIA+, de São Paulo, né, ela tratou como tema principal da parada o tema HIV/AIDS, ame mais, cuide mais, viva mais. Orientando, na parada desse ano, tiveram diversas oficinas e aconselhamentos de testagem, vários programas, várias lives informativas que foram super relevantes para diminuir o preconceito com as pessoas que são estigmatizadas, tanto na comunidade LGBTQIA+, quanto nas pessoas que vivem com HIV. E sobre esses estigmas, né, e trazendo a necessidade de falar abertamente sobre o assunto, no ano de 2019, a UNAIDS, né, que é um órgão regulamentador da ONU aqui no Brasil, no período de abril e agosto de 2019, ele desenvolveu uma pesquisa, onde essa pesquisa foi realizada com 1.784 pessoas, né? Foi uma pesquisa de amostragem, onde se teve o seguinte resultado. Dos dados coletados, 81,8% das pessoas que vivem com HIV no Brasil relata que é difícil falar abertamente sobre o tema. 75% disseram esconder das pessoas que vivem com HIV, ou seja, é um índice muito grande. 41% das pessoas que foram entrevistadas, né, já foram discriminadas até mesmo por membros da própria família. Então, quando se teve o diagnóstico de HIV positivo, essas pessoas elas foram discriminadas pelos próprios membros da família. 36,7% concorda com a seguinte afirmação: sinto vergonha por viver com HIV. E com essa necessidade de falar abertamente, né, sobre o assunto, nós,
alunos do 5º período do curso de licenciatura em Química, propomos esse seminário e convidamos, né, para participar do seminário o ativista da causa HIV, né, ele é o Léo Sesimbra, que ele é ativista da causa LGBTQIA+, mais ativista da causa das pessoas vivendo com HIV, e a gente convida ele para falar um pouco sobre a sua vivência, né, em ser uma pessoa vivendo com HIV no Brasil, sobre a sua experiência, né, o seu lugar de fala, apresentar o seu lugar de fala, sobre a questão de relacionamentos sobre os diferentes e como é ser um ativista no Brasil. Com você, Léo, passo a palavra a você. Oi. Tudo bem? Oi, não sei se estão conseguindo me escutar? Sim, estamos. Tá. Então, estar aqui conversando com vocês. Muito obrigado. É um prazer, né, estar em espaços que se fala sobre HIV, que a gente pode conversar sobre HIV. E é importante falar sobre isso em todo momento que a gente puder. Então, muito obrigado por essa iniciativa. Muito obrigado por esse convite. Uma boa noite a todo mundo que está se propondo a nos escutar. E muito obrigado por, né, terem me convidado, especialmente Herbert, que entrou em contato comigo e fez essa ponte para que a gente pudesse estar aqui hoje. Eu falar um pouquinho sobre mim. Eu tenho 39 anos, eu moro em Uruguaiana, Rio Grande do Sul, fronteira com a Argentina, fronteira oeste, e eu vivo com HIV desde 2013, foi quando eu soube meu diagnóstico positivo para HIV, justamente no ano em que a gente tivemos, como falaram na linha do tempo, né, um tratamento para todas as pessoas, né, que diagnosticam positivo para HIV. Eu pude optar em começar o tratamento, né, não era obrigatório ainda, obrigatório que eu digo, não era recomendação para todo mundo que testasse positivo, mas eu pude. Soube muito por acaso da minha sorologia positiva para HIV. Foi realmente uma surpresa para mim quando eu soube que eu estava vivendo com HIV, né, e não sabia. E a partir daí, eu tive que aprender a viver com uma nova condição que se apresentou, do qual eu sabia pouca coisa, né? Sendo um militante e ativista da causa LGBTQIA+, algumas coisas eu sabia, mas eu não sabia de nada muito aprofundado, né? E aí eu comecei a aprender sobre esse novo mundo que se apresentou para mim. Como quase todas as pessoas que vivem com HIV, quando descobrem seu diagnóstico, eu pensei que fosse morrer, né, em 2 meses após o meu diagnóstico. É uma coisa muito comum as pessoas acharem que a vida terminou, que a vida vai acabar. E a partir de uma iniciativa que eu tive mesmo de buscar informação, eu comecei a me tranquilizar logo no primeiro dia, ao saber que existia um tratamento que era ofertado gratuitamente pelo SUS, como vocês bem falaram, um tratamento universal, e que a partir disso eu poderia ter uma vida digna, né? E que poderia seguir fazendo as coisas que eu fazia e estar junto das pessoas que eu amo. Mas é muito importante quando a gente vai falar sobre a minha experiência com HIV, é sempre bom lembrar que eu falo de uma posição muito privilegiada quando a gente vai conversar sobre isso. Primeiro porque eu sou uma pessoa que eu tive todo o acolhimento da minha família em questão da minha sexualidade, e mesmo morando no interior do Rio Grande do Sul, o que a gente sabe que é um estado muito conservador, muito moralista, a gente sabe que isso é difícil aqui, ainda assim eu tive todo o apoio da minha família com a minha sexualidade, e eu tinha certeza absoluta que com a minha sorologia seria a mesma coisa. Em nenhum momento eu questionei a possibilidade de não falar para minha família sobre a minha sorologia. Família, né, todo o meu núcleo familiar, irmãos, pai, mãe, da minha condição sorológica, e não nenhum momento eu pensei que eles pudessem me rejeitar por isso. E isso é um fator
de muito privilégio, né? Muitas pessoas, elas realmente vivem anos e anos e anos sem contar para absolutamente ninguém, porque sentem, como bem mostrou a pesquisa do NAIDS, vergonha da sua sorologia. Eu não senti que eles me tratariam mal, e isso talvez seja um determinante muito importante para o sucesso do meu tratamento, quando a gente fala de adesão ao tratamento. Eu tenho um tratamento que eu comecei lá em 2013, né, em dezembro, soube do meu diagnóstico em setembro, então logo já comecei o tratamento por opção mesmo, né, e aí logo eu já fiquei indetectável. Indetectável, né, como também já foi falado aqui nessa aula que vocês tiveram, é quando o HIV se torna tão baixo ali, né, que acaba não sendo detectado e acaba sendo intransmissível. Vou só fazer um parênteses, dizer por que o HIV é intransmissível e por que eu não transmito o HIV. Porque o HIV, ele não depende de mim para se dê a transmissão dele, né? Muitas pessoas, às vezes, elas nem sabem sua sorologia positiva e o HIV, mesmo assim, é transmitido. Então, o HIV, ele é independente da vontade do Léo de transmitir ou não, né? Então, quando eu estou indetectável, não sou eu que não transmito o HIV. Esse não é um poder que eu tenho. O HIV fica intransmissível. É bom a gente falar sobre isso porque existe um tema muito forte querendo criminalizar pessoas vivendo com HIV, e é sempre bom dar uma ressaltada nisso. E aí o que acontece? Logo eu me tornei uma pessoa indetectável, o meu CD4 já começou alto, né? E logo agora mesmo ele está sempre acima de 1000, né? Eu já comecei o CD4 na base dos 700, a gente já soube que é CD4 hoje, é bom que eu não preciso ficar explicando muito detalhe, assim, né? O pessoal já foi bem aprofundado nisso. E isso também é um privilégio. Então, porque normalmente as pessoas descobrem o diagnóstico com um CD4 muito baixo, né? Ou descobrem já quando o vírus já está tendo uma infecção, né, aguda, quando a pessoa já está tendo doenças oportunistas, né, sendo afetado por doenças oportunistas. Então, eu tive toda essa condição, né? Já por ter uma boa alimentação, né? Por ter moradia, por ter toda a condição que uma pessoa de classe média consegue ter, né? Porque a gente sabe que no Brasil isso é um privilégio. Então, quando a gente fala sobre adesão ao tratamento, antes de falar sobre a minha questão da indetectabilidade, a gente não pode esquecer disso, né? Que eu sou um caso muito privilegiado, né? Eu sou talvez uma das poucas pessoas que vocês vão ouvir falando abertamente da sua sorologia, e isso é uma questão que não deveria ser assim, né? Que foi bem falado pelo Herbert, que é a questão do estigma e da discriminação que ainda nós vivemos até hoje. Existe um estigma muito forte que se carrega desde os anos 80, que se construiu, né, vamos dizer que se estruturou, né, na nossa consciência, no nosso subconsciente sobre o HIV, na nossa sociedade, e ele vem desde então inabalável ali, né? A questão do câncer gay, a questão da peste gay, a questão de transmissão, a questão e a questão de quais vidas, né, que enfim importam, né, quando a gente está falando sobre óbitos, né, de HIV e AIDS. Quando a gente fala sobre HIV e AIDS, é importante falar que por que a parada desse ano ela foi escolhida para ter esse tema de HIV e AIDS. Ela foi escolhida como tema de urgência, apesar de já ser um questionamento de anos do movimento social, do porquê que não se fala sobre isso como tema da parada e não apenas como assuntos paralelos, já que se chegou a sabedoria de que a AIDS mata mais a comunidade LGBTQIA+, aqui no Brasil do que os crimes de homofobia. E a gente tem aqui no Brasil um dos países que mais mata pessoas LGBTQIA+, no mundo. Então a gente vê o quanto isso é sério e o quanto isso não é falado. E é bom lembrar que dentro das pessoas que morrem, tanto por crimes de LGBTQIA+, fobia, e por AIDS no Brasil, são normalmente, da comunidade LGBTQIA+, são normalmente pessoas transexuais, né?
travestis, transgêneros, e essas pessoas têm uma cor, né? Vamos fazer esse recorte para deixar bem desenhado. Por isso que vocês estão me vendo aqui o Léo, classe média, falando com saúde, porque ele tem toda uma estrutura social que facilita com que ele tenha uma boa adesão ao tratamento, uma estrutura de condição de ter uma boa alimentação, de estar preocupado em fazer aquele tratamento, né? Para algumas pessoas, a sua sorologia para HIV é só mais um problema. Elas estão preocupadas, às vezes, no que tem para comer no dia, né? Não tem um teto na casa, não tem água potável, não tem uma alimentação. Então, o tratamento de HIV, ele depende muito de uma boa imunidade, né? A pessoa tem que estar sempre tentando manter sua imunidade boa. E uma pessoa que está passando fome, uma pessoa que não tem onde dormir, dificilmente ela vai conseguir fazer isso. Mas voltando um pouco para mim, eu me descobri com HIV, comecei o tratamento, fiquei indetectável e mesmo assim eu tentei me relacionar com várias pessoas, né? Porque a gente no início acha que não merece mais, né, ter ninguém na vida, né? Que nunca ninguém mais vai querer ficar com a gente, nunca ninguém vai querer mais beijar. Vou dizer que no início foi bem complicado, justamente por essa questão de estigma, discriminação. As pessoas realmente, elas talvez por falta de conhecimento e por esse medo que se tem na nossa sociedade do HIV e da AIDS, que acaba se transferindo para as pessoas vivendo com HIV, acontece que muitas pessoas elas não se permitem nos conhecer. No momento que elas sabem a nossa sorologia, a gente acaba virando um vírus, né, ambulante, e aí nesse momento as pessoas se afastam. Porém, nesse processo, várias pessoas ainda nesse processo, várias pessoas me cobraram para poder ficar comigo, muitas pessoas simplesmente sumiram quando souberam da minha condição sorológica, porém, teve algumas pessoas que não. Nisso, né, eu conheci um rapaz, né, do qual eu moro junto, do qual nós estamos morando junto, temos um relacionamento soro diferente, que é um relacionamento enquanto uma pessoa vive com HIV e a outra não, e nós compartilhamos, né, agora nós estamos construindo a nossa família, já faz 5 anos e meio, e foi uma pessoa que chegou completamente aberta para mim. Novamente, esse meu marido, posso dizer assim, né, porque a gente já está morando junto, noivo, né, a aliança está ainda na mão direita, mas esse meu noivo também é filho de um médico, né, também tem uma classe média, ele é formado em biologia, né, está indo para o doutorado, né, agora doutorando, sendo doutorando agora. Então, a gente vê que tem quanto mais informação a gente consegue, né, quanto mais privilégio a gente tem, muito mais fácil a gente tem de lidar com isso. E por mais dificuldades que eu tenha tido, ainda assim, conhecer uma pessoa que vem instruída, né, que consegue ter mais acesso à instrução, informação, facilitou, inclusive, um relacionamento para mim. E aí a gente fala do quão difícil é para aquelas pessoas que não têm essas ferramentas. E é aí que a gente tem um estigma muito grande e a gente tem uma coisa que a gente chama de morte social das pessoas vivendo com HIV e AIDS quando elas não têm esse acesso à informação. E a gente fala das pessoas, né, que moram nas periferias, que não conseguem ter acesso à educação, que não conseguem ter acesso à informação e até mesmo acesso à saúde, porque às vezes a pessoa não tem a grana nem para ir no posto de saúde para fazer o seu exame mensal, de trimestre do HIV. Então é bem difícil. Então nós temos esse relacionamento todo diferente, do qual nós usamos vários métodos de prevenção, como vocês viram, né? A minha indetectabilidade, ela é um método de prevenção, porque eu sou uma pessoa que estou indetectável, então, mais uma vez, o meu HIV, ele acaba ficando intransmissível. Mas eu sempre gosto de, quando a gente vai falar sobre isso, falar muito da questão da detectabilidade, porque a gente agora tem falado muito do I igual a I, que é indetectável, igual intransmissível, mas a gente tem que lembrar que as pessoas, que nem todo mundo consegue ficar indetectável, assim como eu fiquei, como várias pessoas. Algumas pessoas demoram um pouco mais e algumas pessoas às vezes demoram muito. Mas essas pessoas merecem amor, merecem carinho, merecem afeto. A indetectabilidade acabou, de certa forma, apesar de ter sido um grande avanço para nós, inclusive do estigma, acabou se tornando
de certa forma, um passe que diferencia pessoas vivendo com HIV, né? Seria um novo eu tô limpo, né? Antes a pessoa perguntava assim, tu tem HIV? Não, eu tô limpo. Agora, talvez não importe tanto mais se a pessoa tem HIV, desde que ela esteja indetectável. E essas pessoas que não estão, que estão com dificuldade, essas pessoas também merecem amor. E para isso a gente tem uma coisa que vocês também falaram, que eu agradeço vocês terem falado sobre isso, que é a prevenção combinada. Hoje em dia a gente tem várias formas de prevenir o HIV. A indetectabilidade ela é só mais uma. Então, se a pessoa não está indetectável ainda, essa pessoa tem plenas condições de se relacionar, de ter um amor, de ter afeto, porque toda pessoa vivendo com HIV, estando indetectável ou não, né, elas têm direito a afeto, a carinho e amor, merecem isso. Eu quero deixar... Como é viver com HIV e ser um ativista no Brasil? Olha, o que eu posso dizer para vocês é que é uma luta constante, né? Principalmente de uns anos para cá, existiu um aumento, né, do conservadorismo no país, do moralismo no país, e isso a gente viu na própria fala do Herbert, o quanto isso impacta, né, com o aumento do estigma, né, com a dificuldade da informação. Eu mesmo, até 2018, eu era uma pessoa que eu fazia palestras nas escolas, eu fui praticamente barrado em todas as escolas, né, com esse crescimento que teve do conservadorismo, porque como vão levar um gay para falar sobre sexo numa escola para os adolescentes e tal? Eu escutei isso, sabe, de amigos meus, professores, que me convidavam, dizer, Léo, eu gostaria muito de convidar, mas a direção proibiu a entrada de homossexuais para dar palestras aqui na escola. Então, isso realmente está acontecendo. É muito difícil a gente falar sobre uma questão que se fala de saúde sexual sem poder falar sobre sexo, né? E é claro que a gente não pode esquecer que toda vez que o sexo for falado numa escola, falado numa escola, ele é falado sempre numa ótica heterossexual e heteronormativa, né? Isso acaba nos deixando muito vulneráveis, né? A gente não aprende enquanto pessoas LGBTQIA+, e eu digo até enquanto mulheres, né, falando um pouco das mulheres, quais as prevenções específicas que essas pessoas podem ter. É sempre, né, o uso do preservativo, alguma coisa assim, e pronto. Mas e aí? E o sexo anal, como é que fica, né? Como é que fica para aqueles jovens que vão transar? Né? Como é que fica o sexo oral, né? Como é que fica na questão da mulher, que se ensina muito que a mulher tem que se prevenir de uma gestação, mas pouco se dá protagonismo para uma prevenção de uma IST, né? Como é que faz para isso, né? Como é que se instrui para isso? Aí acaba que não se instrui. E aí a gente tem uma carência de informação específicas para comunidades que são vulneráveis, né, a este tipo de infecção, justamente por essa marginalização social que a gente tem. Então, enquanto ativista, enquanto militante, a nossa dificuldade justamente tem sido um pouco com esse conservadorismo que está forte, que agora até talvez tenha diminuído um pouco, né, mas que ainda está forte, esse moralismo, para que a gente possa falar mais abertamente sobre sexo, sobre prevenção sexual e que possa diminuir o impacto que isso tem, especialmente nas comunidades mais vulneráveis. Eu acho que o que eu tinha para falar era mais ou menos isso. Agradeço mais uma vez, né, o convite. Espero ter contribuído de forma positiva para esse encontro. Muito obrigado, né, para quem está escutando. E não esqueçam, salvem o SUS. Ele é muito importante que se diga isso. E um beijo no coração de todos. E não esqueçam que as pessoas vivendo com HIV merecem carinho, respeito, amor. Isso aí. Léo, muito obrigado pela sua contribuição, né, aqui com a gente hoje. E para corroborar, né, sobre toda essa questão que foi falada aqui no trabalho, pela gente, né, que somos alunos e tem pouco lugar de fala, ou quase nenhum lugar de fala para falar sobre o tema, a não ser aquilo que a gente estuda, eu queria estar deixando um poema. Esse poema, o nome dele é Já Me Rasgava um IMC Quando Chegou o HIV. Esse poema, ele é um poema da Marina Vergueiro,
a Marina Vergueiro, ela também é uma pessoa que vive com HIV, e esse poema ele foi interpretado pela Bruna Linsmeyer, e sobre toda essa questão falada, né, a AIDS ela é uma doença mais social do que uma doença, podemos falar assim, uma patologia física, né, dizemos assim, ela é mais uma doença social. Então, a gente encerra o trabalho com esse poema que é bem interessante. Marina Vergueiro. Eu tive AIDS por 2 meses. Há 7 anos eu tive AIDS por 2 meses. Não morri. Continuo aqui. A AIDS não, ela vazou, evaporou de mim e sumiu. A AIDS é coisa do meu passado, desde que me tornei indetectável. O HIV sobreviveu, assim como eu. Ele é um vírus que você não vê, pois eu pareço tanto com você, não é mesmo? Eu poderia ser você, e você poderia ser eu. O HIV não escolhe bicha, machão, santa ou ateu. Para o HIV, tanto faz aonde você se meteu, ou com quem você meteu. O HIV é meu, é teu, é de quem cruzar seu caminho, seja monogâmica, fiel, bolsominion, esquerdomacha, idosa, tarado, mãe de família, trava, empresário. O HIV se lixa se você está no armário. E com isso a gente encerra a nossa apresentação. Muito obrigado, tenham todos uma boa noite.